Olá, boa tarde. Prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite, Tati. Obrigado a todo o time da Vitude. Poxa, que prazer. Ano passado eu tive nesse mesmo evento, que foi em janeiro, e de lá para cá, muitas portas profissionais até se abriram para mim. Passei em lugares que eu nunca imaginei estar, por conta justamente da envergadura desse evento. Muito obrigado mesmo. É um prazer ver tanta gente reunida para falar de um tema tão importante. E vocês já perceberam que o título é bem instigante, por si só. Saúde mental, mais responsabilidade, menos sensacionalismo. Eu quero pedir desculpa desde já, porque eu sou muito apaixonado na pauta e o tema que eu tenho é pequeno. Então, a partir de agora, eu falo na velocidade 1,5, porque senão a gente não consegue terminar. Peço desculpas por isso, mas peço que me acompanhem. Vamos lá, meu nome é Marcos, eu sou médico, sou advogado também, muita falta do que fazer mesmo, é assim que funciona. Apaixonado por saúde mental, tenho uma pós em psiquiatria, atualmente fazendo uma pós em neurociência também. Tenho a alegria de dirigir um evento que acontece aqui em São Paulo anualmente. Esse ano acontece em novembro, dias 29 e 30. Está todo mundo aqui convidado. A pauta é essa, saúde mental corporativa. O site é o congressosaudemental.com.br. Sou também pós-graduado em filosofia e dirijo uma instituição de ensino sediada na cidade de Goiânia, de onde venho e para onde volto logo mais. A melhor parte do meu currículo não está aqui. Eu sou casado com uma linda mulher chamada Paula. Nós temos 2 filhos maravilhosos, Clarice e Mateus, que são joias da nossa vida. Mas para quem é pai, quem é mãe, sabe que não é brincadeira. Custa caro, é fralda, o menino é alérgico, então o leite é mais caro. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas tem uns livros aí vendendo aí na praça que ajuda muito com o futuro desses meninos. O último, o que ninguém te contou sobre burnout. Essa nossa conversa também passa pelo burnout. Agora, a gente tira a brincadeira e começa a falar muito sério. Antes, fazendo um background aqui, de onde nós estamos, de onde as empresas para as quais prestamos serviços estão inseridas no mundo BUNNY. Acróstico em inglês, que significa um mundo frágil, não linear, incompreensível, e por tudo isso e muito mais, um mundo ansioso. Esse ansioso parece já não combinar com saúde mental no mundo que a gente vive. E, de fato, os dados são preocupantes. Aumenta registro de autoagressão e tentativa de suicídio entre crianças e jovens. Suicídio cresce entre idosos no Brasil e preocupa especialistas. Percebam que são faixas etárias extremas. Crianças e jovens, muitos sequer entraram no mundo do trabalho. Idosos, muitos até já saíram. Esse é o mundo que a gente está. Esse é o mundo que as empresas para as quais prestamos serviços estão inseridas. Então, não tem como colocar para dentro das empresas pessoas que estão desconectadas com o mundo nessas características. Falar de saúde mental é falar das diversas faces do estresse, e estresse está intimamente relacionado com ansiedade. Confesso a vocês, estou ansioso de falar para um público tão grande, tão qualificado, mas será que eu estou com algum transtorno de ansiedade? A gente começa fazendo essa provocação. Antes disso, o que é o estresse? Será que o estresse é sempre algo mal ou ele pode ser bom também? Conceito de estresse, reação natural que temos diante de qualquer novo estímulo. Fome, sede, frio. Costuma-se dizer que o estresse nos tira da zona de conforto e coloca numa situação de alerta. Isso, se a gente parar para pensar, foi muito bom, por exemplo, para a nossa condição humana. Foi assim que a gente se perpetuou. Foi lá na pré-história, fugindo de vários predadores, com muito estresse nas costas, que a gente conseguiu chegar até aqui. É graças ao estresse que você aceita um novo desafio, encara esse desafio e com muito sucesso. Mas como quase tudo na vida, o estresse tem os efeitos dose dependentes. Muito estresse faz mal. E acreditem, pouco estresse também. Esse gráfico é conhecido desde 1908 e ele faz uma relação entre performance e nível de estresse. Observem, por exemplo, que quando o nível de estresse é baixo, a performance também é baixa. E não só isso, mostra-se que atividades monótonas, por exemplo, além de ter uma performance diminuída, tem uma diminuição de massa cerebral, especialmente áreas cinzentas responsáveis pelo aprendizado. É como se o organismo dissesse para você o seguinte: já que você não está usando, eu vou tirar, porque você não precisa disso mesmo. Quando o estresse sobe a níveis adequados, eu tenho aqui um ápice de performance. Eu estou falando de vontade, tesão, prazer, engajamento. É o sentimento que eu tenho agora, um nível adequado de estresse. Mas se o estresse continua subindo de forma desmesurada, chega uma hora que cai a performance, cai a produtividade,
cai a imunidade e eu fico muito mais perto de transtornos mentais, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade. É sobre isso que eu gostaria de falar. Do que estamos tratando? Será que ansiedade e transtorno de ansiedade é a mesma coisa? Ansiedade é uma reação fisiológica, reação vivencial normal, segundo Carl Jaspers. Transtorno de ansiedade é diferente. Segundo o DSM-5 e a CID-11, nós estamos falando aqui de um transtorno, de uma doença. E qual que é a principal característica de uma doença ou transtorno mental? Causam sofrimento e prejuízo intenso, duradouro e desproporcional ao estímulo. Um exemplo de transtorno de ansiedade é a fobia social. Compare a minha ansiedade de estar falando para vocês com uma fobia social. A pessoa não quer falar em público, ao contrário, ela se isola. Isso gera um imenso sofrimento, prejuízo social, ocupacional de todas as ordens. Definitivamente, nós não estamos falando da mesma coisa. Vamos aos números de ansiedade, para a gente trazer dados técnicos para cá. 4% da população mundial sofreu com algum transtorno de ansiedade, dado de 2019, mas foi publicado pela OMS no próprio site agora, em setembro de 2023. 25,6% foi o aumento da prevalência de transtorno de ansiedade com a pandemia. Então, fazendo uma conta aqui de padaria, 4% aumentando 25%, a gente chegaria a 5%. Eu preciso fazer uma ressalva. Existem pesquisas que mostram que, após a flexibilização das restrições de confinamento, as prevalências das doenças mentais, quando comparadas com o pós-pandemia imediato, ali, logo que começou a fechar tudo, subiu muito a prevalência, mas depois caiu. Mas nunca caiu para os níveis de antes da pandemia. Tá bom? Mas eu não estou considerando isso. Eu estou considerando 4% e o aumento que teve na pandemia. 5%, então, seria a prevalência de transtornos, não ansiedade, transtornos mentais no mundo. Marcos, mas dizem que o Brasil lidera o ranking. É verdade? É verdade. Segundo a OMS, dados de 2015, publicados em 2017, então nem pandemia tinha, a gente tinha 9,3% da população brasileira com algum transtorno de ansiedade. Vou pegar aquele mesmo referencial, 25,6%, que foi o aumento da pandemia. Então, estima-se que hoje 11,7% da população brasileira tenha transtornos de ansiedade. Guarda esse 11,7% para a gente comparar com o que se diz por aí. Vamos lá. O que as pesquisas estão medindo? Ansiedade ou transtorno de ansiedade? A nossa pauta aqui é falar de mais responsabilidade e menos sensacionalismo. Olha essa matéria. Mais de 26% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade, bem mais do que aqueles 11,3% que a gente viu. Será que ele está falando de ansiedade ou de transtorno de ansiedade? E como é que as pessoas estão lendo isso? Porque informações erradas geram mais ansiedade ainda. Isso não ajuda ninguém, só atrapalha. Essa pesquisa aqui, eu digo para vocês, foi uma pesquisa feita com 9.000 pessoas por telefone. E a pergunta era a seguinte: o seu médico já te disse que você tem ansiedade? Era essa a pergunta. Não que você tem transtorno de ansiedade, transtorno de pânico, nada. Será que todo mundo consegue distinguir o que é uma coisa e o que é outra? Deu 26%. Mas esses níveis aqui, você acha o que você quiser, só dá um Google. O valor que você quiser, você acha. 63% dos profissionais sentem ansiedade quase todos os dias. Por que é importante a gente trabalhar isso aqui? Por que importa saber o que as pesquisas estão medindo? Porque, segundo Claude Bernard, um grande fisiologista francês, quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que encontra. A gente precisa diferenciar em ansiedade e transtorno de ansiedade. A propósito, fisiologicamente falando, a ausência total de estresse e ansiedade equivale à morte. Na verdade, as pesquisas todas deveriam dar 100% de algum sentimento de ansiedade, quer seja no dia, na semana ou no mês, porque isso equivale a estar vivo. Transtorno de ansiedade é outra coisa. Ah, mas a gente tem que deixar as pessoas que estão ansiosas, ainda que não sejam em transtorno, a Deus dará. Não, a gente orienta como ansiedade. Pode encaminhar para uma psicoterapia breve, pode fazer um curso de imersão em autoconhecimento, filosofia, tem muitas estratégias para fazer isso. Mas transtorno de ansiedade a gente precisa tratar. Isso é doença, isso precisa de remédio muitas vezes. E aí a gente vai começando a abrir os grandes problemas.
A adesão ao tratamento médico de transtornos mentais ainda é muito baixa. De forma resumida, estudo publicado em 2017, 29% é a média mundial, 24% em São Paulo. O que eu estou querendo dizer para vocês? 76%, segundo essa pesquisa, das pessoas aqui de São Paulo que têm diagnóstico de transtorno mental, não trata o transtorno mental. E será que isso faz diferença do ponto de vista corporativo? Te conto que faz. Isso aqui está na internet, é público, é o Manual de Diretrizes à Decisão Médico-Pericial do INSS, que mostra, por exemplo, que, de forma geral, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e fobia social não levam à incapacidade laborativa, a não ser em caso de situações críticas. Essas situações críticas precisam de um cuidado maior, um tratamento ainda mais reforçado, porque, ainda que bem incapacitantes, se bem tratadas, o afastamento é breve, sugerindo-se até 30 dias de afastamento. Ô Marcos, mas espera aí, o que eu ouvi falar é que transtorno mental afasta 6 meses, 1 ano. Transtorno de ansiedade, pelo que a gente tem escrito, não é assim. E será que isso faz diferença do ponto de vista de gestão, de retorno daqueles que estão afastados? Quando o tratamento é longo demais, você precisa levantar um farol amarelo. Ou o diagnóstico está errado, ou o tratamento está errado. Isso normalmente não funciona assim. Antidepressivo é para combater a depressão, para que a pessoa melhore e volte para a vida. Ansiolítico é para diminuir a ansiedade, para que a pessoa melhore e volte à vida. Graças a Deus a ciência evoluiu. Do que estamos falando? Será que tristeza e transtorno depressivo é a mesma coisa? Puxa, aconteceu uma coisa muito ruim comigo, eu fiquei triste. Isso é do jogo. A vida é isso. Há tempo para rir, tempo para chorar. Eclesiastes 3, faz parte da vida. Se contaram para você diferente, mentiram e mentiram feio. Agora, transtorno depressivo é outra história. A gente já está falando aqui de uma doença um sofrimento totalmente intenso, duradouro, desproporcional. Aqui a gente está falando de tristeza, humor deprimido, anedonia, perda de prazer por qualquer coisa na vida, alteração de peso, alteração de sono, fadiga, sentimento de culpa, ideação suicida, por um período prolongado, no mínimo 2 semanas, segundo critérios diagnósticos. Por que é importante eu saber a diferença de tristeza e de transtorno depressivo? Justamente para poder encaminhar melhor. Vamos falar dos dados? 5% da população adulta mundial sofreu com algum transtorno depressivo em 2019, dados da OMS, está na página da OMS. Segundo as pesquisas aqui, a própria OMS, 2022, na pandemia, aumentou-se 27,6% o índice de depressão no mundo, em média. Então, se no Brasil nós tínhamos 5%, conta de padaria, 6,3% seria uma estimativa pós-pandemia. Vamos em frente. Falando aqui, eu disse Brasil, me perdoa, isso aqui são dados mundiais, tá bom? Vamos falar agora de Brasil especificamente. 5,8% da população com algum transtorno depressivo, eu estou falando de doença mesmo, dados de 2015. Aumentou 27,6% na pandemia, depois diminuiu, mas eu não vou considerar que diminuiu. Então, a estimativa seria de 7,4% a prevalência de transtorno depressivo no Brasil hoje. Mas já tem um dado novo do Ministério da Saúde, que mostra que é 11,3% da população adulta das capitais brasileiras tem algum tipo de transtorno depressivo. Nós vamos pegar o dado maior, que é esse do Ministério da Saúde, que considerou população adulta, o outro seria 7,4%, considerando todo mundo, crianças, adolescentes, idosos. População adulta, 11,3% e apenas nas capitais. Vamos considerar esse dado, guarda ele, e vamos ver o que está sendo divulgado por aí. Confundida com tristeza, a depressão atinge 30% da população brasileira. É bem mais do que 11%. A fonte é o jornal O Estado de Minas. Abri a matéria. Lá diz o seguinte: uma em cada 3 pessoas no mundo terão depressão ao longo da vida. Meus amigos, dizer que 1 em cada 3 pessoas no mundo terão depressão ao longo da vida é muito diferente de dizer que 30% da população brasileira é atingida com depressão. É uma questão de interpretação básica. Para frente. Depressão e baixa estima atingem 90% dos que atrasam contas. Perceba que é uma conjunção aditiva. Depressão e baixa autoestima. Então, você não sabe mais ou menos o que você está medindo, mas é uma conjunção aditiva. Colocou a depressão no bojo da coisa. Eu fiquei muito curioso e fui olhar quantas pessoas estão devendo no Brasil hoje.
Vi essa matéria agora de fevereiro, 40% da população adulta está inadimplente. 90% de 40%, 36% então está com depressão e baixa estima. Um número bem maior do que aqueles 11%. Por que a gente precisa saber desses números? Porque quem não sabe o que procura, não sabe interpretar o que encontra, seja do ponto de vista de saúde pública, seja do ponto de vista da sua comunidade de trabalhadores. Não dá para saber. Tá? Bom, por que é importante saber disso? Lembramos, 29% das pessoas com transtornos mentais não fazem tratamento, esse número em São Paulo é 24%. Vamos falar de depressão? Prazo de afastamento sugerido para casos bem tratados de depressão leve e moderada é de até 60 dias, segundo o que a gente tem escrito nesse manual do INSS, que foi feito apenas por psiquiatras. No caso de depressão grave, com tratamento bem sucedido, pode haver recuperação das condições laborativas em até 6 meses. Lá na minha empresa tem gente tratando há 2 anos. Questione-se. Ou o diagnóstico está errado, ou o tratamento está errado. Alguma coisa está acontecendo. Para frente, por que a adesão ao tratamento médico dos transtornos mentais ainda é baixa? Essa pesquisa concluiu que tem uma associação positiva entre rendimento, que a pessoa ganha, e nível educacional com tratamento adequado. Vamos por partes. Falando de benefícios para empresas, quando você tem, por exemplo, pessoas que têm transtornos mentais lá dentro, faz sentido você pensar em um subsídio, por exemplo, para a compra dessa medicação. Porque você está impactando diretamente um dos principais motivos da falta de adesão medicamentosa. O outro motivo, nível educacional. Isso inclui também a psicoeducação, o que a pessoa sabe sobre o tratamento. E aí eu te conto que nós, da Medicina do Trabalho, podemos ajudar, e muito. Existe um trabalho publicado no site da própria ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, que mostra a importância dos profissionais de saúde dentro das empresas. Essa pesquisa mostra, por exemplo, essa conclusão, que analisou várias pesquisas, é um trabalho muito bonito, diga-se de passagem. Equipes de saúde em meio ocupacional possuem o potencial de educar sobre depressão e seu tratamento, promover adesão ao tratamento, coordenar e prescrever o tratamento para a depressão. Aqui eu estou falando de um instrumento valiosíssimo para a adesão medicamentosa de tratamento chamado exame periódico, que não precisa ser feito apenas de 1 ano ou de 2 em 2 anos. A depender do caso, situações especiais podem requerer um exame periódico com menor frequência, 1 semana, todo mês, de 2 em 2 meses. Para quê? Para um simples bate-papo. Está tomando remédio? Acabou a receita? Vou te dar outra receita. Ah, mas lá na minha empresa o médico do trabalho não pode dar receita. Isso não está escrito em lugar nenhum. Quem tem CRM pode dar receita. Ah, mas ele não vai ter tempo. Esse problema é outro. A gente não está falando de saúde mental. Para resolver o problema de saúde mental, o que os estudos dizem é que a medicina do trabalho pode ajudar de forma consistente na adesão medicamentosa. Outros problemas a gente resolve de outras formas. Tá bom? Para frente. Quando a gente entra no burnout, aí a coisa desanda totalmente. 90% dos vendedores estão enfrentando níveis muito preocupantes de burnout. Esse livro aqui, que eu recomendo a leitura, muito interessante, O Fim do Burnout. O sujeito trabalhou num lava-jato, depois ele foi professor, e ele disse que, enquanto professor, ele teve um burnout, ele se esgotou. E depois ele redescobriu a vida dele como autor de livro, palestrante, hoje ele está super bem. Mas no momento em que ele estava com burnout, ele começou a questionar os próprios números. Ele falou, peraí, mas o que eu tenho é isso tudo? Aí ele começa a colocar nos livros alguns números que ele mesmo se surpreende, como, por exemplo, esse. 96% da geração Y, os millennials, pessoas que nasceram entre 84 e 95, estão com burnout. Eu não acreditei muito, achei o link da pesquisa, de fato é exatamente isso que fala a pesquisa. Ele diz, sobre o burnout você encontrará números que ultrapassam os limites da plausibilidade. Será por quê? Que burnout está sendo medido aí na praça? Aí eu preciso te apresentar o MBI, o principal questionário usado no mundo para fazer diagnóstico de burnout, ainda que não seja essa a função dele. Quem propôs? Cristina Maslach, leva o nome dela. Inclusive, para você usar o MBI, você tem que pagar direito autoral para ela. Ele não está aberto para você usar do jeito que você quiser. Ele é usado em 93% dos trabalhos publicados no mundo sobre prevalência de burnout, dados de 98. A associação dele com o burnout é tamanha que alguns autores, como Christensen, chegaram a dizer que o MBI mede o que é o burnout, e o burnout é o que o MBI mede. Como é que ele funciona?
São 3 dimensões, segundo o conceito de Cristina Maslach: exaustão, despersonalização ou cinismo e baixa realização profissional. Ele faz 9 perguntas sobre um, 5 perguntas sobre outra, 8 perguntas sobre outra. Quem responde? O próprio trabalhador, é autoaplicável. E ele vai dar para cada pergunta a nota de 0 a 7. A nota máxima é 154, a nota mínima é 0. Imagine o seguinte: pontuação vai de 0 a 154. Imagine que 3 pessoas, A, B e C, responderam esse questionário. A teve 30 pontos, B, 100 pontos, C, 130 pontos. A pergunta é: quem está com burnout? A, B ou C? Você logo vai me perguntar: qual que é o ponto de corte? Preciso saber do ponto de corte, porque aí eu te respondo. Pois é, não há ponto de corte. A própria idealizadora do instrumento, que é a Cristina Maslach, diz que não é para ser usado de forma dicotômica, tem ou não tem. Não é assim que é para ser. Você vai avaliar burnout num contínuo, do nível baixo até o nível alto, mas não há exclusão, segundo o critério que ela mesma propõe. Assim, pesquisadores atribuem aleatoriamente pontos de corte a depender de cada pesquisa, porque você deve ter estranhado. Uai, se é assim, por que algumas pesquisas falam em 50%, outras 20%, outras 70%? É porque os próprios pesquisadores pegam o manual dela e desobedecem ela. Falam: eu não vou fazer o que você mandou, eu vou atribuir ponto de corte assim mesmo. Os dados são mais preocupantes do que a gente imagina. Pesquisa publicada no jornal da Associação Americana de Medicina mostrou que a coisa é pior do que a gente imaginava. Essa pesquisa de 2018 mostra a prevalência de burnout entre médicos. Tá? Isso aqui é uma revisão sistemática no nível de evidência, gente. Isso aqui está muito bem ranqueado, só perde para meta-análise. E os dados são robustos. Uma revisão sistemática de 182 estudos, publicados ao longo de 27 anos, de 91 a 2018. Foram mais de 100 mil médicos avaliados em diversos países. Entre os estudos, 85,7% usaram o MBI, um número muito próximo com aquela citação que lemos há pouco, de 93%. Quando a gente vai olhar os dados, é de estarrecer. De 0 a 80,5% foi a prevalência de burnout entre médicos, a mesma condição profissional, de 0 a 80%. Mas o que mais estarrece não é isso. Os estudos usaram pelo menos 142 definições únicas para atender aos critérios gerais de burnout ou de subescala de burnout, indicando discordância substancial na literatura sobre o que constitui o burnout. Acho que você não entendeu. Tinham 182 estudos e 142 definições diferentes do que era burnout. A gente não sabe definitivamente do que a gente está tratando. Consequência, um trabalho de um franco-suíço chamado Renzo Bianchi contraindica de forma consistente o uso do MBI para qualquer adoção de medida de saúde pública, quer seja em nível governamental, quer seja em nível organizacional, porque a gente não sabe definitivamente o que a gente está medindo. Sugestão que eu te dou: usar como referência o burnout da OMS, que está na CID-11. Já é o padrão referencial mais usado no mundo. E o que a OMS diz quanto ao diagnóstico de burnout? Primeiro, ele decorre única e exclusivamente do trabalho e apenas dele. Não existe burnout parental, não existe burnout conjugal, ou é do trabalho ou não é burnout, segundo a classificação da OMS. Onde o burnout está localizado? É algo muito além do cansaço, algo próximo da fadiga. A tradução da CID-11 para o português já está disponível para todo mundo, e na tradução o burnout é chamado literalmente, sem nenhum problema, de esgotamento. Estamos falando de um quadro de esgotamento caracterizado por exaustão, distanciamento afetivo e eficiência reduzida, mas não é doença ainda. Por quê? Porque quando é doença, o sofrimento, o prejuízo é muito maior do que no caso do burnout. Por isso que a OMS pede para excluir doença. Se uma pessoa tem depressão, e a depressão pode sim ser relacionada ao trabalho, ninguém está dizendo que não pode, uma pessoa que tem depressão tem que ser diagnosticada como depressão e tratada dessa forma. Burnout é outra coisa e sequer tratamento tem, porque não é doença, não tem guideline. Você vai ver gente tratando com floral, com hipnose, com antipsicótico em altas doses, tem de tudo. É muita gente tomando remédio sem precisar e muita gente que precisava sem tomar, porque recebeu o diagnóstico de burnout e às vezes tem um diagnóstico muito mais sério e com tratamento muito mais efetivo. É disso que a gente está falando. A coisa é muito séria. Vamos para frente. Em suma, gente, para a CID-11, a qualificação do esgotamento profissional
do esgotamento, do burnout, se faz não com o uso de questionários autoaplicáveis como feito até então, mas com avaliação direta do paciente, como você faz diante de qualquer fenômeno onde você tem a hipótese de ser um transtorno mental, feita por um profissional qualificado, e o estudo do ambiente de trabalho, pois trata-se de um fenômeno ocupacional, termo usado pela própria OMS. Fenômeno ocupacional é um binômio. Tem o fenômeno do paciente com exaustão, com distanciamento, com baixa eficácia, mas tem o ocupacional. Necessariamente tem que ser causado pelo trabalho. Ou seja, eu preciso conhecer o trabalho. Eu preciso conversar com os outros trabalhadores. Eu preciso ver a incidência de adoecimento lá dentro. Porque há um risco considerável de que aquilo não possa ser do trabalho. O mundo está esgotando. Vocês devem ter visto, por exemplo, no Réveillon, muitas pessoas tirando foto na Champs-Élysées. Poucos se abraçaram na hora do Réveillon. E elas postam aquilo. E a gente consome aquele produto. Eu não sei se você já teve a oportunidade de chegar em casa um dia, cansado, falar, agora eu vou descansar. E descansar virou sinônimo de tirar o sapato, sentar no sofá e começar a abrir o celular e ver rolar feed. Depois de 1 hora, se você observar, você está mais cansado do que quando você começou. Isso já tem sido estudado no mundo inteiro. O nome é Síndrome da Fadiga Informativa, gerada pelas redes sociais. É muita informação em pouco tempo. Isso tem sido, inclusive, uma das causas de um fenômeno recente. Pessoas voltarem de férias alegando estarem mais cansadas do que quando saíram, justamente pelo contato de tela que a gente tem, que não deixa a gente descansar. Renato Russo estava certo. Disciplina é liberdade. Até o descanso exige disciplina, senão a gente não descansa direito. Vamos para frente que o meu tempo é curto. Ô Marcos, 19 minutos. Como não burnoutar ou adoecer mentalmente os trabalhadores? Pergunta de $1 milhão. Eu tenho certeza que você que trabalha em organização, assim como eu, que trabalha há mais de 20 anos com medicina no trabalho, nunca se deparou com um empregador em sã consciência, preciso frisar, em sã consciência, que acordou um dia e falou assim, nossa, hoje eu estou doidinho para adoecer essa gentalha. Nossa, eu não gosto desse pessoal. Pessoal, para, né? Faz conta. Se todo mundo adoecer, ninguém trabalha, a empresa não rende, o cara não ganha. Então ninguém está querendo adoecer deliberadamente as pessoas em sã consciência. Existe um filósofo chamado Albert Camus, que diz o seguinte, é provável que a maioria dos homens sejam bons, mas no final do dia isso importa muito pouco. O que importa mesmo é o grau de ignorância que eles têm a respeito das coisas. Quanto mais ignorantes forem, mais coisas ruins farão. Quanto menos ignorantes forem, mais coisas boas farão. E a gente vai tentar tirar um pouco da nossa ignorância, eu me incluo, vendo o que as pesquisas estão contando a respeito de não burnoutar, não fazer as pessoas sofrerem dentro da empresa, já que o mundo fora já está fazendo muita gente sofrer, inclusive as crianças. Primeira coisa, o exemplo. Esse é o meu filho, Mateus. Essa é a minha filha, Clarice. Lá em Goiânia a gente faz duplas maravilhosas, né? Você já deve ter ouvido falar de algumas por aí. Essa é mais uma delas. Certa feita, viajamos juntos, essa é minha esposa Paula, e percebi que a minha filha Clarice começou a tirar fotos na mesma posição. Posição essa que era mais ou menos assim, um joelho no chão, um joelho no chão, o outro a perna dobrada e os braços abertos. Ao que eu perguntei, minha filha, foi na patrulha canina que você aprendeu isso? Quem está te influenciando, hein? Conta para mim. Você. Papai, eu vi uma foto sua e achei muito legal. Eu não falei nada. A palavra ensina, o exemplo arrasta. Se isso acontece até na minha casa, posso te garantir que nas empresas também. O trabalho foi publicado na revista The Lancet no último mês de novembro. Intervenções que abrangem o envolvimento da liderança em todos os níveis para promover a saúde e o bem-estar são suscetíveis de fazer com que funcionários se sintam valorizados, motivados e autorizados a participar de intervenções. Trago 2 exemplos do meu amigo Pedro Chiozawa. O primeiro, um exemplo muito positivo. Na virada de ano, o CEO resolveu que deveria mudar o estilo de vida e começou a fazer ciclismo. O que se observou ao final daquele ano era que a maioria dos seus liderados que eram sedentários deixaram de ser sedentários e 90% deles passaram a fazer ciclismo. Exemplo negativo, reunião em conjunto, um elogio para uma das lideradas. Nossa, quero te elogiar, respondeu um e-mail meu às 4 horas da manhã.
A partir dali, todo mundo começou a colocar relógio para despertar às 4 horas da manhã, porque queria responder o e-mail e ser elogiado. Mal sabia esse empregador que estava bombardeando um dos pilares da saúde mental, que é a boa qualidade de sono. O tal do exemplo pode ser usado para fins positivos e negativos. Segundo Cristina Maslach, aquela mesma Cristina Maslach, que tem trabalhos maravilhosos, diga-se de passagem, importante ressaltar e reconhecer isso, existem 6 áreas de possíveis discordâncias entre o trabalho e a pessoa. Se uma empresa investir em políticas estruturadas nessas 6 áreas, quando eu falo de política estruturada, não é uma palestra no mês de setembro, é uma coisa estruturada, que vai sem pressa e sem pausa, e o resultado você vê, às vezes, depois de um longo tempo. Quando você tem políticas estruturadas nessas 6 áreas, você consegue fazer desse ambiente um ambiente promotor de saúde e não um ambiente que tira a saúde das pessoas. Primeiro pilar, sobrecarga de trabalho. Resumidamente, o que é isso? Eu digo que alguém está em sobrecarga de trabalho se esse alguém não consegue cumprir tudo o que tem que fazer no dia. O tempo da jornada de trabalho é sempre pequeno e ele sempre joga muita coisa para o outro dia. Claro que você precisa desconsiderar daqui fatores como, por exemplo, queda de energia num dia, quebra de uma máquina, adoecimento ou até o fator procrastinador próprio de algumas personalidades. Isso tem que ser tirado de cena. Falando de sobrecarga, saiu uma pesquisa, uma matéria anteontem no Terra, você deve ter visto. Mais produtividade e menos faltas. O que dizem as empresas que aderiram à semana de 4 dias? Está na moda falar. Parece que agora é a solução dos problemas. Não gosto de ver isso de forma tão simples assim. Primeiro, porque se você tinha 5 dias e fazia 10 atividades, se você reduzir para 4 dias, você tem que fazer 8 atividades. Se você não reduz proporcionalmente a quantidade de coisas, você vai fazer mais coisas em um dia. O nome disso é sobrecarga, é exatamente isso que adoece. Segunda coisa, pauta indigesta. O que essas pessoas farão com esse 5º dia no longo prazo? 1 ano, 2 anos, só alegria. Estamos na sociedade do desempenho. Quem me garante que essas pessoas não assumirão outro vínculo? Da onde você está tirando isso, Marcos? Dos profissionais de saúde. Um dia contaram para a gente que o plantão, que a escala 12/36 era sensacional. Olha que legal. Você trabalha 12 e vai descansar 36 horas. Faz a conta aí. Você vai ver que você trabalha menos do que quem trabalha 44 horas por semana. E é verdade. Mas o tempo passou e hoje tem muita gente trabalhando 36 e descansando 12. E quando você vai olhar o nível de adoecimento mental entre profissionais de saúde, são dos que mais despontam. Isso não pode ser à toa. Portanto, senhores, esse olhar precisa ser um pouco mais crítico. A França adotou isso no final do século passado, diminuiu ali pelos idos de 95, diminuiu a carga horária de todo mundo, e hoje já tem-se a conclusão do que aconteceu. Primeiro, a maioria das empresas já voltaram para a carga horária normal. Uma conclusão desse estudo aqui, que avaliou várias situações, é a seguinte: sem uma mudança cultural essencial em termos de tempo de trabalho, normas de gênero, estilo de vida sustentável, a redução do tempo de trabalho corre o risco de não produzir qualquer efeito importante ou desejável. A pauta é mais séria do que esse oba-oba que se tem dito por aí. Falta de controle. O trabalhador quer ser treinado, muito bem treinado, e quer ter autonomia. Deixe ele fazer do jeito que ele quiser. Algumas profissões você não pode fazer isso. Vai dar autonomia para um piloto de avião, para um médico no centro cirúrgico? Isso é muito protocolar. Mas, enfim, isso depende de cada profissão. Recompensa insuficiente. Aqui eu não estou falando de salário que está no descritivo da vaga. Estou falando, por exemplo, de um bom feedback. Um feedback respeitoso, que fala das partes que podem ser melhoradas como um ensinamento e enaltece como virtude aquilo que foi algo de bom proveito. Isso tem a ver com a recompensa. É próprio dos trabalhadores voluntários, por exemplo, não ganhar nada no que fazem, mas sentirem um propósito muito grande no que faz. Isso promove saúde. Quando você tem um ambiente de bons feedbacks, isso gera engajamento e promove saúde também. Perda de comunidade. Aqui eu estou falando de relacionamentos, tanto verticais, do chefe para o chefiado, quanto horizontais. Quando há um clima de cordialidade, apoio mútuo, fraternidade, isso promove saúde e não o contrário. E aqui a gente precisa ser bem enfático, até em relação a esse dado que foi trazido por essa pesquisa, que mostra o seguinte: a exposição ao assédio no local de trabalho foi associada a quase 3 vezes mais riscos de transtornos depressivos. Senhores, o assédio quebra o sentimento de comunidade, isola totalmente as pessoas, adoece as pessoas. Certa feita eu participei de um evento de compliance e lá eu ouvi alguém dizer o seguinte: o patrão meu falou o seguinte: olha, lá na minha empresa eu não tiro o assediador porque ele é o que me dá mais dinheiro dentro da empresa. Hoje nós já temos dados para dizer o seguinte para esse empregador:
A sua empresa só não é melhor porque esse cara está lá. Quanto melhor o ambiente corporativo, mais produtividade você vai ter. Não é o inverso. Então, esse cara é o fator limitante da sua empresa. Seu negócio é muito bom e pode melhorar. Tira logo essa peste daí. Isso não serve para nada. Isso não contribui com nada. A gente precisa ser enfático nisso, porque é o que as pesquisas contam. A ausência de equidade. Não importa a cor da pele, se é LGBTQIA+, se tem uma orientação política X ou Y, enfim, todos esses fatores não podem ser colocados como fatores discriminatórios. Isso não significa que as pessoas precisam ser tratadas de forma equivalente. Às vezes, no trabalho, o PCD deverá receber tratamento diferenciado. O princípio da ergonomia, eu coloco o trabalho conforme o próprio trabalhador, mas todos têm que ter um sentimento de justiça. Quando esse sentimento de justiça prevalece, isso tem a ver com um conceito que vocês devem ter conversado muito e ainda conversarão, segurança psicológica. Todo mundo sabe a regra, sabe o que pode fazer, sem milindre nenhum. Isso tem a ver com produção de saúde mental. Conflito de valores. Imagine um trabalhador que tem ideários comunistas. Nada contra, cada um tem o ideário que quiser. Mas ele foi trabalhar lá na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, que também não faz nada errado. É escancarado para todo mundo qual é a da B3. É business, é money, é negócio. Mas quando você junta esses dois atores, não dá certo. Não dá certo porque você tem um conflito de valor forte aqui. Você vai ver esse trabalhador olhando aquela dinheirama toda, pensando, meu Deus, como isso poderia estar sendo melhor aproveitado. E aquilo vai gerar um sofrimento para ele. A ponto de eu trazer para vocês um outro conceito de burnout que eu achei incrível, publicado em novembro de 2023 nessa pesquisa. Essa pesquisa examinou o burnout dentro de residências e pós-graduações médicas. E qual foi a premissa dessa pesquisa? Olha, a gente percebeu que a gente está falando desse tema desde o final do século passado, está fazendo investimentos fortes aqui, mas chega num ponto que não diminui. Chega num ponto que, por mais que você invista, parece que as pessoas continuam adoecendo. E ele levanta uma hipótese do burnout como existencialismo. O que é isso? Aqui o burnout é construído como uma crise existencial de significado, que não é específica nem do indivíduo, nem do espaço ocupacional, mas com base nos dois. Há um conflito de valores. Se a gente pensar que a geração Y e Z, diferente da geração X, que tinha como virtude e valor entrar numa empresa e se aposentar nela depois de 40 anos, essa geração é diferente. Eles mudam de empresas e isso é valor para eles. Ou seja, ele entra numa empresa hoje, você fez um rigoroso processo seletivo, ele se identificou com o valor da empresa, mas em algum momento isso muda, porque isso é característica dessa geração. Quando isso mudar, é como você trabalhar num lugar que você não gosta. Pode ser o melhor do mundo, vai esgotar. E naquele momento ele vai ter o tal do burnout existencial, que normalmente quem teve associa como um ponto de virada. Eu tive aquilo lá e depois daquilo a minha vida mudou. Hoje eu faço algo que me dá propósito, que me dá sentido. Esse é o burnout existencial aqui mencionado. Quem não quer trabalhar numa empresa que tem tudo isso? Vamos combinar. Ô Marcos, e tem empresa que tem tudo isso? Poucas. Eu diria pouquíssimas, mas bem mais do que há 10 anos atrás. Então há motivos para ter esperança. E quando os empregadores investem nisso, vamos combinar, não é simplesmente por mera generosidade. Tem grana envolvida. A pesquisa da OIT 2005 mostra que quando você investe nisso, você tem uma baita de uma economia. Já deve ter citado aqui. Diminui absenteísmo, diminui presenteísmo, diminui turnover, diminui processo trabalhista, diminui o FAP, diminui custos com sinistralidade, plano de saúde, seguros, etc. Eu estou falando só de economia, quando você tem um ambiente corporativo legal. Quem é médico do trabalho certamente já vivenciou isso. Paciente depressivo chegar para fazer um exame e ele falar, doutor, por favor, não me tira não. A parte boa da minha vida está aqui. Fora daqui está muito pior. Isso acontece. E é muito. Porque depressão é multifatorial, tem vários fatores envolvidos, né? Então, quando você tem esse ambiente construtivo, que promove saúde, isso gera economia, mas não só isso. Essa pesquisa da Oxford de 2023 tem a seguinte conclusão: descobrimos que níveis mais altos de bem-estar entre trabalhadores geralmente prevêem maiores retornos sobre os ativos, maiores lucros brutos e melhor desempenho no mercado de ações. Então, de fato, além de economia, gera receita. Estamos na era do hiperconsumo, como diria um filósofo chamado Gili Lipovetsky.
Quando você compra uma marca, por exemplo, que vende um produto reciclável, você está mostrando para o mundo, além da marca, que aquilo é valor para você. A plataforma ESG existe, não é à toa, ela dá lucro mesmo. Empresas que investem em responsabilidade social, isso envolve saúde mental dos seus. Investem em responsabilidade ambiental, cuidar do planeta. E tem que ter boa governança, porque quem compra não é bobo nem nada. Precisa saber se a empresa é lucrativa ou não. Então, quando você tem a ESG azeitadinha, isso vende, isso dá lucro. A geração mais nova compra aquilo como valor, posta isso. Isso gera mais venda. Para além disso, esse estudo apoia pesquisas anteriores em andamento que demonstram uma maior avaliação de mercado de empresas socialmente responsáveis que investem na saúde e no bem-estar dos seus trabalhadores quando comparadas a outras empresas de capital aberto. Mais uma. No geral, o ROI na promoção de saúde no local de trabalho demonstrou ser positivo. No geral, porque eventualmente você faz medidas com base em cálculos e diagnósticos equivocados, você vai jogar dinheiro no mato. Porque você precisa ter um bom diagnóstico para fazer um bom tratamento para que isso dê um bom resultado. Se essas coisas não estiverem casadas, não vão funcionar. Outro dia eu participei de uma discussão muito interessante. Disseram o seguinte, mas aí não vale. O empregador não pode investir na saúde mental das pessoas visando o lucro. Essa não é uma ideia das boas. O ideal é que ele invista nas pessoas pensando nas pessoas e não no lucro que ele vai ter. Queria tranquilizar você, caso participe de uma discussão como essa, que faz muito tempo que essa discussão existe. Aqui nós estamos falando entre uma disputa entre idealismo e utilitarismo. Para Kant, você precisa investir nas pessoas como um fim e não como um meio. O bem está na ação, de fazer bem para as pessoas. Para John Stuart Mill, por exemplo, que é um utilitário, para quanto mais pessoas você fizer bem, melhor. Ou seja, se vai ganhar o empregador e vai ganhar o trabalhador, então está show de bola. Esse é o caminho que a gente tem que trilhar, tá bom? Então, não entra nessa discussão não, porque ela faz tempo que está aí e não vai acabar por agora. Bom, Setembro Amarelo, eu tenho um compromisso pessoal e apenas 3 minutos, talvez eu precise de 3 minutos a mais, se me derem, por favor. Joia. Tá bom, tá bom. Eu tenho um compromisso pessoal de, apesar de ser janeiro, fevereiro, março, abril, falar do Setembro Amarelo, porque tenho um apreço imenso por essa pauta. Gostaria de lembrar que falar de Setembro Amarelo, falar de suicídio, é falar de um sociólogo chamado Emile Durkheim, para quem o suicídio é um fato social. Segundo a tese de Durkheim, quanto mais sozinhas as pessoas estiverem, mais predispostas ao suicídio elas estarão. Não quer dizer que elas vão suicidar, mas elas estão mais suscetíveis ao suicídio. Quanto mais relacionamentos alegres e saudáveis e verdadeiros você tiver, menos suscetível ao suicídio você estará. Com base nessa tese de Durkheim, que eu resumo, mais solidão, mais próximo do suicídio. Mais relacionamentos saudáveis e alegradores, mais protegido do suicídio nós estaremos. Com base na tese de Durkheim, mostra-se que os solteiros suicidam mais do que os casados. Ô Marcos, você leu direito? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu li direitinho, é exatamente isso. E é claro que eu estou falando de um casamento saudável. A relação é muito simples. Na hora de puxar o gatilho, se você tem alguém ombro a ombro com você na caminhada, o mundo tão aterrorizante do qual você quer fugir, você pensa que vai deixar sozinho para essa pessoa que você diz amar. No mínimo, isso te faz pensar uns 2 minutos, que podem ser suficientes para salvar a vida de alguém. Além disso, mostra-se que os ateus suicidam mais do que os religiosos. Alguém logo dirá, claro, os ateus não têm Deus no coração. Não é só isso. A boa espiritualidade ajuda também, mas os religiosos fazem vínculos nas igrejas, nas paróquias, no centro espírita, no terreiro. Pessoas protegem pessoas, segundo Durkheim. Ô Marcos, e no trabalho, hein? Estou ouvindo muito falar sobre suicídio no trabalho. Importante a pauta. Segundo De Jurs, o trabalho nunca é neutro em relação à saúde e favorece seja a doença, seja a saúde. Nunca fica no meio termo. De fato, tem trabalho verdadeiramente adoecedor e é por isso que a gente está aqui para tentar acabar com isso. Mas dizer como regra que todo trabalho adoece não é verdade. Não encontra guarida na realidade. A prova mais cabal disso é que são os desempregados e aposentados que suicidam mais do que os trabalhadores formais. Se o trabalho como regra fosse adoecedor e promotor do suicídio, os trabalhadores suicidariam mais do que os desempregados. Não é isso que acontece. Ao contrário, estar no mundo do trabalho, segundo a própria OMS, é fator de proteção ao suicídio, trabalho de 2006.
E sabe por quê? Integração social. De novo, Durkheim estava certo. Qual que é o preço de uma sexta-feira, de um happy hour, que você senta ali no primeiro copo sujo que aparece, depois da segunda cerveja, você está falando mal de todo mundo, está aquela alegria, dali você faz amizades, faz casamento, dali sai tudo que vai para muito além dos muros da empresa. Isso protege. Aqui eu estou com Gonzaguinha. O homem se humilha, se castram seus sonhos. Seu sonho é sua vida e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. O trabalho bom protege as pessoas. O trabalho bom gera saúde para as pessoas. E eu vou fechar com 2 histórias que já não tem mais a ver com o slide, mas que manifestam a força dos relacionamentos no que tange a nossa proteção de vida, enquanto dificultadora de suicídio. A primeira é uma história pessoal. Eu casei aos 39 anos, tive uma solteirice estendida, aproveitei tudo que ela podia me dar de bom e de ruim, porque se fosse só coisa boa ninguém casava. Então, grandes festas, flashes, som altos, maravilha, todo mundo rindo. Mas também saboreei a solidão de uma madrugada de sábado, voltando para casa, olhando para o celular, não aparecia nenhum oi sumido, nada, zerado. Aquela solidão ardente que, na onde moro, Goiânia, é ainda pior pelas músicas que passam no rádio. Então, aquilo dói muito, você não pode nem encostar numa praça, que lá vem o guarda, sai daí, calma, seu guarda, é só uma carência. Então, é complicado o negócio. O fato é que eu casei aos 39 e fiz um combinado com a minha esposa. Que tal se, antes de termos filhos, a gente pudesse viajar, conhecer alguns lugares? Ela, opa, fechado, pode colocar ok no meu nome. Assim fizemos. Conheci lugares que nunca imaginei conhecer, colocamos na agenda mesmo, viagens. Mas quando você coloca na agenda, em algum momento vira trabalho, e aquilo começa a cansar. E você começa a sentir falta de um fim de semana em casa, zapeando Netflix no silêncio. Mas foi num desses dias que eu chamei Deus para uma conversa, eu sou cristão. Falei, olha só, eu acho que eu sou um cara muito privilegiado, vamos combinar. Eu acho que quando você olha aí de cima, você começa a rir quando você olha para mim, só pode. Porque, olha, eu tive uma vida muito boa até aqui, eu trabalhei, eu diverti, eu sou casado com a mulher que eu amo, eu conheci vários lugares, e de verdade, eu acho que o dia que você quiser me levar para ir, pode levar. Porque eu acho que não tem mais nenhum barato novo aqui. Aí tem, Rua de Ouro e tal, nunca vi isso. Agora aqui não, acho que aqui eu já experimentei tudo. Esse raciocínio simplista muda no dia que a minha filha Clarice nasce, em julho de 2018. Ainda na maternidade rolou alguma coisa que eu não sei exatamente o que foi. Um barato que eu nunca experimentei, nem mesmo no auge da minha vida de solteiro. Nada. E cada vez que ela se aproximou de mim, cada vez que ela sorriu para mim, cada vez que ela olhou para mim, é como se ela fizesse um pedido. Fica mais um pouco. Para com essa história de querer ir embora. Toda vez que eu olho para a Clarice e ela dá um sorriso para mim, ou às vezes eu chego em casa, ela se joga naquele abraço e que vem aquele cheiro de cabelo que só o cabelo do nosso filho tem. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Quando ela me abraça daquele jeito, eu vejo que o poeta estava certo. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Eu tive que chamar Deus para outra conversa. Olha só, sabe aquilo que eu disse lá outro dia? Ah, pode me levar? Esquece, eu errei, não é bem assim. Permita que eu fique pelo menos até a festa de aniversário de 15 anos dessa moça. Me permita dançar valsa junto com os nossos. Me permita vê-la formar. Casar eu acho que eu não quero ver mesmo. O fato, gente, é que filhos protegem pais. Relacionamentos protegem. E pais protegem filhos. Eu juro que eu estou acabando. É a última história. A Dani Bortman está por aí? Chegou a nossa hora. A Dani me contou uma história um dia sobre a vida dela. Dani, eu acho que você não faz ideia do quanto aquilo mudou a minha própria história. Mas mudou muito. Mudou muito. Não a minha, mudou a história de gente da minha família. A Dani um dia, me contando sobre a história dela, ela foi vítima de um acidente aos 23 anos,
E depois disso ela teve uma fratura cervical, passou por todas as fases que alguém assim passa, negação, revolta, depressão, até o momento em que ela se resignou e falou: olha só, diante do que temos, do conhecimento de hoje, é isso aí, vamos enfrentar. Mas numa conversa corajosíssima, imagino como foi ter essa conversa para ela. Ela chama o pai e fala: papai, eu queria ter um bate-papo aqui contigo. É o seguinte, você já percebeu que a coisa não está fácil para mim, né? Já, filha. E imagino que o pai tenha dito: isso me dói bastante. Ao que a Dani, aqui eu estou fazendo algumas interpretações diferentes, talvez não tenha sido exatamente assim. Ao que a Dani diz para o pai: você já parou para pensar que o senhor pode abreviar tudo isso? O senhor é médico. Olha só, a gente não precisa sofrer desse jeito. O senhor é médico, o senhor tem condições para abreviar esse meu sofrimento e o seu. Que tal? Fico imaginando a dificuldade dela de falar isso para o pai. Como fico imaginando a dificuldade de um pai, que hoje sou, ouvir isso de um filho. Ao que o pai, numa das respostas mais geniais e incríveis que eu já tive notícia em toda a minha vida, vira para a Dani. Fala: Dani, vamos fazer o seguinte, filha. Vamos tentar mais uma vez? Mais uma vezinha. E se não der certo, o papai vai embora junto com você. De mãos dadas. Que eu acho que você não percebeu, mas um dos motivos de eu estar aqui hoje é você. Uma das coisas que me motivam a respirar é você. Aí a gente vai embora junto. Pode ser? Aí a Dani: pai, isso não estava combinado. Não vai rolar. Vamos tentar. A Dani é a primeira médica do trabalho tetraplégica do Brasil. Faz um trabalho lindo de... Faz um trabalho lindo de diversidade, equidade, inclusão. A gente é parceiro aí já de trabalho algumas vezes. O fato é que, como o Paulinho Mosca disse, mas para que morrer hoje, se amanhã pode ser bem melhor? Viver para sempre ninguém pode, o jeito é não ficar só. Filhos protegem pais, pais protegem filhos, amigos de trabalho protegem amigos de trabalho. Eu termino com Roberto Frejá. Eu desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. Muito obrigado.